Senhores, recentemente o Google vazou mais de 2.500 documentos sobre como ranquear em primeiro na rede de pesquisa e ele finalmente confirmou que esses documentos são verdadeiros. Então eu vou trazer aqui para você o que diz nesses documentos, vou enxugar para você o que realmente importa e o que não importa para que você consiga implementar de uma forma prática para você ou nos negócios aí do seu cliente. Uma coisa importante é que a maior parte do conteúdo são conteúdos técnicos, coisas de programação, API e afins, coisas que não faz sentido aqui para vocês. Então eu vou enxugar para vocês, eu vou sintetizar isso e transformar em estratégias práticas que você pode implementar. Outra coisa importante, muitas das informações são coisas que na verdade nós profissionais já tem um certo conhecimento em SEO, já sabia que a gente vem implementando. A questão é que agora a gente sabe, olha, isso aqui realmente importa, isso aqui o Google falava que não importa, mas isso aqui importa, isso aqui não é tão importante quanto a gente pensava. Então a gente precisa saber separar um pouco essas informações. Tá? Então vamos lá, a gente tem aqui as fontes no qual eu trouxe aqui para vocês, tá? O The Verge aqui, eles comentaram que o Google confirmou com eles. A gente tem o Search Engine, né, uma fonte totalmente confiável para qualquer pessoa que trabalha com SEO já deve conhecer. A gente tem o SparkToro e o iPullRank aqui, que são dois sites que trazem um conteúdo bastante técnico sobre o assunto. Eu vou deixar na descrição aí, vocês vão ver que o negócio aqui é realmente denso e principalmente muito técnico. Vocês vão ver que é muito, muito técnico mesmo, beleza? Então, de novo, eu vou enxugar aqui para vocês. Então, vamos pegar aqui os pontos principais do que realmente está importando. Então, a marca da empresa é relevante. Eu gostei muito dessa parte aqui porque eu falo muito disso. Posicionamento de marca, autoridade. E segundo as fontes aqui, eu não lembro qual dos dois aqui que foi, comentou bastante sobre isso aqui, se eu não me engano foi o SparkToro, mas eles comentam sobre a questão que a marca realmente é muito, muito importante. Tem um comentário lá dentro que a pessoa fala com todas as palavras que se pudesse recomendar somente uma coisa seria para poder focar na marca. E eu falo muito disso aqui. Você precisa saber construir autoridade. A autoridade é o que? É você mostrar para o teu público que você entende como que resolve o problema deles. Isso pode ser feito através do conteúdo, site, landing page, conteúdos no Instagram e vários outros canais. Então a questão de você construir essa marca é extremamente relevante. Então, de novo, quando você vai construir uma landing page, você precisa saber como que você vai gerar autoridade através daquela landing page, como que você vai gerar autoridade através do site. Eu falo sobre isso direto no meu Instagram, Stories, aqui no YouTube, tem vários vídeos sobre o assunto que eu falo para vocês, profissionais, construir a autoridade de vocês e para quando vocês vão trabalhar, que seja um Google Meu Negócio do cliente, vocês trabalharem a autoridade também. Então, vocês entenderem o público, o comportamento deles, o que eles querem. Uma vez que você entende o que o público do cliente quer, você entende como que resolve, como que você atende aquilo. E aí, naturalmente, você vai conseguir trabalhar as ofertas do cliente para poder atender o desejo desse público. Isso a gente chega o quê? A gente está trabalhando autoridade, posicionamento de marca, oferta. E aí, quando a gente faz um site, uma landing page, converte muito mais clientes. O Google Meu Negócio atrai e converte muito mais clientes, beleza? A autoridade do autor continua sendo importante, mas não tanto. Então, o que acontece? Se eu, Jefferson, por exemplo, eu começo a postar conteúdo, blog, por exemplo, sobre assuntos que eu tenho conhecimento, Google Meu Negócio, Google Ads, SEO e afins. Eu vou postando, vou postando, vou postando. Eu, Jefferson, passo a ter uma certa autoridade no assunto. Eu não posso falar, por exemplo, de medicina, eu não vou ter autoridade para isso. Mas em Google Meu Negócio, SEO e afins, eu tenho autoridade porque eu já tenho muito conteúdo sobre o assunto. Né? No caso, a princípio eu não tenho blog, mas vamos supor que eu tivesse, eu tenho vários conteúdos sobre o assunto. Então, se eu pego, por exemplo, esse meu nome e eu vou postar, por exemplo, em um outro site, esse site ele vai ganhar relevância muito mais rápido porque eu, Jefferson, tô lá, eu já tenho essa autoridade. Então, como eu tô indo para lá, eu tô levando a minha autoridade. É como se o Drauzio Varela, por exemplo, um médico renomado, ele começa a postar em um outro site, um site que está começando. A tendência é que esse site ele ganhe mais autoridade mais rápido porque o Drauzio Varela está lá, ele é uma referência no assunto e afins. Só que isso não é tão relevante assim quanto é falado por aí, tá? É muito relevante ainda, pode continuar fazendo, o Google ele reconhece naturalmente a autoridade que você tem, até por isso que ele tem o EEAT, ou WIT, né, como o pessoal gosta de falar, que ele faz referência à questão de experiência, expertise, autoridade e confiança, tá? Então, eu, por exemplo, eu que falo sobre Google Meu Negócio, Google Ads, SEO e afins, e eu começo a postar, naturalmente eu faço jus a esses elementos aqui, e o Google aos poucos ele vai entendendo. Eu não tenho muito conteúdo postado, por exemplo, em site, blog e afins, então se eu começo a postar, o Google não vai entender que eu tenho toda essa referência e tudo mais, porque eu não tenho tanto conteúdo. Mas, por exemplo, eu começo a postar, fico um ano postando direto, blog e afins, eu vou conseguir mostrar isso para o Google, entendeu? Então, mesmo que você seja uma referência, mas você não tenha o conteúdo e você começa a postar, você ainda não faz jus a esses elementos. Mas no momento que você começa a postar e o Google começa a entender, o pessoal começa a consumir o seu conteúdo e afins, naturalmente você vai virar uma autoridade, beleza? É assim que funciona. E depois a gente tem a questão dos cliques bem sucedidos. Eu vou explicar com mais detalhes como que funciona
funciona isso aqui. Então aqui a gente está falando basicamente do CTR, que é aquela relação de quantas vezes que aparece em um determinado link e quantas vezes a pessoa clica nele. Até aí, sem novidade, todo mundo sabe que isso daí é relevante, coisa simples, mas coisa extremamente importante, questão de cliques válidos. Nem todos os cliques importam. Então, tem muitos cliques de bot, cliques ali que o Google ele marca como inválido. Então, é como se tivesse um filtro. Não é porque teve 100 cliques que todos aqueles 100 cliques estão sendo contados. O tempo de permanência no site. Então, por exemplo, se eu venho aqui e pesquiso o distrito EPL. Então, beleza, pesquisei aqui distrito EPL. Eu vou clicar aqui agora, tranquilo. Clique válido, né? Tudo bem, sem novidade. Mas eu peguei e saí rapidinho da página. Não mostra para o Google que a pessoa realmente gostou do conteúdo, que eu realmente atendi ali o que ela precisa. Ou seja, eu não gerei autoridade ali o suficiente. Então, se a pessoa ela clicou e saiu rápido, é porque aquele conteúdo não é para ela. E aí, se isso começa a acontecer com muita frequência, o Google vai entender que o conteúdo não é lá essas coisas. Inclusive, isso aqui está muito relacionado com a questão de carregamento do site, né? Às vezes, você faz lá uma campanha no Google Ads, a pessoa clicou lá no anúncio, mas aí a página fica carregando, a pessoa sai. Então, isso daí influencia demais no ranqueamento. Até então, nesse ponto aqui, pelo menos eu acredito que não tinha muita novidade no assunto. A gente que trabalha com SEO já sabe que isso daqui é muito relevante, mas o fato da gente ter esses documentos comprovando acaba facilitando bastante o nosso trabalho, que a gente pode fazer isso daí sem peso na consciência, sem muito debate, porque agora a gente tem o embasamento aí dos documentos. E a interação, acabei escrevendo errado aqui, é a interação do usuário com a página. Então, de novo, eu entrei aqui, por exemplo, no site. Então, se eu tô rolando aqui pro site, beleza, isso é uma coisa. Agora, se eu começo a clicar, se eu começo a selecionar, eu venho, clico em link, e aí eu pego, mexo para cá, para lá e clico nas coisas aqui, isso daqui é extremamente relevante também. Então, conforme eu vou interagindo aqui com o site, o Google vai contabilizando isso como uma coisa mais relevante. Afinal de contas, se eu estou interagindo, se eu estou mexendo no site, estou indo para lá, aí vamos supor que aqui tem um sumário, aí eu clico no sumário, vou lá para baixo e volto, e aí tem uma setinha, eu clico. Então, tudo isso importa para a questão de ranqueamento, tá? Isso daqui é extremamente relevante. Então, esse conjunto como um todo indica que os cliques bem-sucedidos importam. Isso daqui é um conjunto de elementos, não é simplesmente ter um CTR alto, porque o CTR em si não é uma métrica ali que influencia, né? Ele é só uma forma da gente analisar a informação. Então, o que realmente importa é se o clique é verdadeiro ou não, o tempo que a pessoa fica, é o engajamento da pessoa como um todo. E depois, a gente tem aqui a questão da divergência. A divergência, galera, é simplesmente, olha, o Google falava uma coisa, mas o documento diz outra, tá? Uso da informação do Chrome. Então, sim, o Google ele tem, vamos dizer assim, um pequeno código, e no caso tem um pequeno códigozinho que ele indica que o Google pega, assim, informações ali do Chrome para poder influenciar ali na questão do ranqueamento. Falando assim, de modo geral, ele simplesmente pega dados do Chrome para poder concluir e depois poder usar essa conclusão para poder decidir como é que vai funcionar o ranqueamento. Eu não vou entrar em detalhes como que funciona esse código e afins, tem aqui nos artigos que eu vou deixar na descrição. Se você quiser ver como que funciona, você pode entrar lá, mas também não tem muitos detalhes indo muito a fundo, até porque se fosse pegar o conteúdo de 2.500 documentos para poder detalhar coisa por coisa, naturalmente seria muito inviável. A autoridade do domínio ainda é relevante. O Google tem, em alguns casos, algumas pessoas do Google comentando que não é tão relevante assim, né? Muitas vezes tem entrevistas, principalmente aqui no Search Engine Land, né? O pessoal acaba entrevistando os profissionais de lá, e teve alguns casos aí deles comentarem que a questão da autoridade do domínio não é tão relevante, mas vamos lá. É extremamente relevante, eu já comentei bastante sobre isso, isso daqui é um elemento que influencia bastante no Google My Negócio. Não que a autoridade do domínio influencia no ranqueamento, mas sim porque quanto mais autoridade o domínio do site tem, mais ele cumpre com os elementos da SEO, né? Mais ele cumpre com o EAT, né? Mais ele cumpre com a questão dos cliques, mais ele cumpre ali com os recursos da SEO como geral, né? Então isso indica que muito provavelmente aquele site tem autoridade, porque se ele tem, por exemplo, 50 de autoridade, o que é muito difícil de conseguir, pô, então com certeza ele tem bons conteúdos, ele tem uma boa estrutura de links, né? Ele tem conteúdos ali que realmente estão atendendo a demanda do público. Então o fato do site ter autoridade indica que ele está fazendo as coisas certas, né? Então isso daí influencia lá no Google My Negócio. Então, de novo, quanto mais autoridade o domínio do site tem, mais ele vai influenciar lá no Google My Negócio, simplesmente porque mais ele está atendendo ali a demanda do público. Links ainda importa muito. Isso daqui também sem tanta novidade assim, com relação à questão de, a gente tem a questão dos backlinks, né, que são aquelas relações de outros sites fazendo menção ao meu site, por exemplo. Então, vamos supor que o Search Engine Land, ele tem um link aqui que vai para o distritoepl.com.br, que é o site da minha agência. Então, naturalmente, isso daí vai fazer um peso a mais na autoridade do domínio do meu site, porque esse aqui é um site extremamente relevante. Eu não sei a autoridade do domínio deles, mas é muito alta, naturalmente, pelo menos dentro do mundo do SEO. Então, se o meu site, distritoepl.com.br, ele também tem alguma relação com SEO, ele vai passar a ter um pouquinho mais de autoridade. Obviamente, isso precisa ser um pouco mais em massa, né, galera? A gente tem que ter volume, tem que ter vários sites, o conteúdo ele tem que ter relação, tem toda uma questão, né?
os sites eles precisam ter volume de pessoas pesquisando, não adianta ser um site morto que não tem ninguém entrando e visitando ali o conteúdo. Então tem toda essa questão, tá? Mas, de novo, a questão dos links, ele é extremamente importante e mais importante do que o Google fala que é, porque teve um caso aí, eu não lembro exatamente quando que aconteceu, mas eles falaram que não estava nem entre os 3 principais elementos de ranqueamento, sendo que na realidade, segundo os documentos, ele está ali entre os 3, tá? Não vou dizer exatamente qual que é a posição, não tem muito detalhe sobre isso, mas segundo os documentos, ele está assim ali entre os fatores mais importantes. A gente que trabalha com isso já sabe que é extremamente importante, mas como a gente tem essa confirmação dos documentos, a gente sabe que a gente pode colocar mais peso nisso, né? Que a gente pode dar mais ênfase do que a gente estava dando. Galera que trabalha com SEO também sabe que é um pouco difícil você conseguir backlinks. Aí justamente, galera, vamos entender assim como que o Google funciona. Ele quer que o conteúdo, que os sites, que as empresas ali que estão postando atendam a demanda do público, que eles realmente mostrem o que a pessoa precisa. Então, por exemplo, principalmente quando é alguma coisa relacionada a dinheiro ou à saúde. Então, se a pessoa pesquisa alguma coisa sobre saúde, ela não quer uma pessoa que não tem ali um embasamento falando sobre o assunto. Então, o Google ele quer que as informações realmente sigam de acordo com a intenção de busca do usuário. Se eu estou procurando aqui, por exemplo, sei lá, como dar um armlock voador no jiu-jitsu, ele não quer que apareça alguma outra coisa, sei lá, um golpe de Muay Thai, conteúdo sobre, sei lá, boxe, por exemplo. Ele quer que a informação seja, de fato, de acordo ali com a minha intenção de busca, tá? Então, quando eu tenho, por exemplo, outros sites linkando para o meu site, mencionando, olha, lá o Distrito EPL do Jefferson, não sei o que, tal, isso vai provando cada vez mais para o Google que aquela fonte é de fato confiável. Por exemplo, aqui a gente tem a Search Engine Link. Eu não tenho certeza aqui, mas eles devem ter linkado em algum lugar para um desses sites aqui, principalmente o SparkToro aqui, se eu não me engano, eu vi em algum lugar eles mencionando. Então, a SparkToro é uma fonte confiável que a gente tem aqui. E aí a gente tem a Search Engine Land, que é uma fonte extremamente confiável, uma baita referência, eu não sei se talvez até mais do que a SparkToro, está mencionando eles, entendeu? E a gente tem outros sites aqui que estão mencionando a Search Engine Land, que a gente sabe que é absurdamente confiável. Então, ou seja, a gente tem site confiável mencionando site confiável. Então, se a gente tem referências, é basicamente indicação, a gente sabe que aquela informação, que aquele site, aquele conteúdo é de fato verídico. Então, quanto mais indicações o site tem, mais confiável é. Só que assim, tem que ser coisa de peso. Vamos supor, pegar o Drauzio Varela, por exemplo, ele indica algum outro médico, vamos supor, eu preciso de não sei, um médico aqui para poder, talvez, operar o coração. Se o Drauzio Varela indica, ele vai lá no site dele, no blog dele, indica, eu vou procurar esse cara, porque é o Drauzio Varela, é um cara de referência na área, ali tudo mais, indicando uma referência. Então para mim, procurar essa possível indicação do Drauzio Varela seria muito mais propício do que se eu tivesse simplesmente procurado o cara e achado aqui no Google, entendeu? Então o Google ele lê dessa forma. Não sei se deu para entender ou se acabou confundindo um pouco mais, mas é basicamente questão de indicação. É igual, por exemplo, se você tá precisando de trabalho, aí uma pessoa que já trabalha lá vai lá e te indica, é muito mais fácil de você conseguir do que se você fosse lá e levar o seu currículo. É basicamente assim, tá? Então o Google usa isso como um recurso, apesar dele falar que não, tá? Outras descobertas, né, só por questão aqui para a gente poder complementar. Então o Google ele armazena informações de registro de domínio, até então sem novidade, até porque quando alguns sites que você compra o domínio ele permite que você esconda aquelas informações, e já foi falado em alguns casos aí, quando você esconde as informações, né, a pessoa responsável ali pelo domínio, o Google fica meio de cara feia, vamos dizer assim, tá? Então, naturalmente, ele armazena essas informações. Caso contrário, não teria como ele tirar essa conclusão e ficar olhando quem esconde e quem não esconde ali as informações, tá? Os títulos das páginas ainda são importantes e o Google ele tem um recurso chamado Title Match Score, que mede o quão bem o título de uma página corresponde à pesquisa, tá? Então, aqui também sem muita novidade, mas de novo, como eu falei, cada coisinha tem vamos dizer assim, um códigozinho, e cada código ele tem ali uma função. Então, esse aqui ele tem a função de medir, né, o quão bem relacionado tá. Então, se esse códigozinho ele tá medindo aquilo, então significa que aquilo é extremamente relevante. Então, simplesmente a conexão entre o título e a intenção de busca do usuário. A gente fala muito isso daqui quando a gente roda anúncios de Google Ads, né, o famoso trio de ouro, que é a pessoa ela pesquisa, por exemplo, bolo de chocolate, e aí no título do anúncio está lá bolo de chocolate. Na descrição também bolo de chocolate, e quando a pessoa entra no site bolo de chocolate, para simplesmente fazer uma coisa homogênea entre a intenção de busca do usuário, entre a questão do que ele estava de fato procurando e o conteúdo que tem lá no site. O Google tem um recurso que determina se um conteúdo é ou não um tópico central de um site. Então, é um códigozinho como esse aqui também, assim como esse aqui ele tem uma determinada função, ele tem um outro também que ele determina se um conteúdo é ou não um conteúdo principal de um site, né? Lá no WordPress, a gente tem alguns recursos, se eu não me engano, é o Rank Math que tem isso, que você pode marcar um conteúdo como um conteúdo pilar. Provavelmente está relacionado com essa questão dessa tagzinha, né? Então, se tem uma determinada tag que ela mede isso, então se eu digo para essa tag, ó, é esse aqui, então provavelmente ela já vai conseguir pegar essa informação, tá? Então, eu imagino que seja isso, afinal de contas, cada coisa que o Google faz, ele tem um códigozinho para poder medir aquela informação, às vezes até mais de um dos códigos. Agora,
Agora, me diz aí nos comentários se você já sabia que o Google tinha vazado esse documento, se você já sabia que esses recursos aqui eram importantes, se você já está implementando aí para os seus clientes, ou se você é empresário, se você já estava implementando isso na sua empresa. De novo, se eu fosse fazer um resumo aqui, né, e poder te dar um conselho, de novo, foca na questão da construção de autoridade, porque através da construção de autoridade significa que você entende do público, entende o que eles precisam. Se você entende o que o público precisa, você consegue fazer uma boa landing page, você consegue fazer um bom site que de fato mostra as informações que esse público precisa, você consegue postar bons conteúdos no Instagram, você consegue fazer absolutamente tudo, você monta boas ofertas. Então, sem esse conhecimento do público, você não consegue resolver o problema do público porque você não sabe qual que é. Você não vai conseguir desenvolver soluções se você não conhece o público. E tudo que a gente faz gira em torno de resolver problemas do público ou então atender desejos desse público. Normalmente é resolver problemas. Então, foca nessa questão de construção de autoridade, que a partir daí, você produzindo bons conteúdos que realmente atendem a demanda do público, pode ser que você não fique em primeiro, tá? Mas mesmo assim, se você tem um bom conteúdo que atende ali o que o público precisa, você com certeza vai conseguir captar clientes, converter clientes, mais do que talvez se você fica ali em primeiro, mas você não atende necessariamente o que o público precisa, fechou?